espírito o sentimento sobre tristeza, a tristeza. E é interessante que a palavra tristeza na Bíblia, ela tem dois sentidos que podem, um ser positivo e outro ser negativo, não é? Um é quando, o negativo é quando a nossa vida vive em profunda tristeza. Uma vida de tristeza. Uma tristeza prolongada. É um sinal estranho, não é um sinal de quem tem Deus. E vamos perceber porquê. Essa atitude de viver em tristeza, uma tristeza profunda, porque, por exemplo, teve uma infância triste, não conseguiu encontrar motivos de felicidade para a sua vida, alguém que Deus não faz parte interior do seu coração. E eu explico porquê. Porque é impossível viver em tristeza se o Espírito Santo está em nós. Essa tristeza que o mundo é carregado dela, que as pessoas sem Deus a têm, do modo geral é preenchida. Também se chama tristeza, chama-se vazio. O vazio é a ausência de algo completo em nós. O vazio é algo de ausência de Deus em nós. E há um vazio. E esse vazio que gera tristeza, esse vazio que nos leva a uma vida em busca. Uns buscam a fama e conseguem e preenchem um bocado esse vazio com essa fama. Outros é o dinheiro, conseguem atingir fortuna, mas continuam com o vazio, mas têm uma série de condições que preenchem os prazeres da vida, comendo bem, passeando, tendo vida sexual como ele gosta e quer, vivendo uma vida de prazeres, mas que continua aquele íntimo, aquele medo, aquela incerteza, continua lá dentro da sua alma, porque esse vazio que gera tristeza é a ausência de Deus. Não há uma tristeza prolongada se houver Deus. Por exemplo, é legítimo o tempo do nosso luto, de chorar os nossos entes queridos, é legítimo. Alguém perdeu o seu pai, sua mãe, seu filho, sua esposa ou seu marido, aquele momento da perda é natural. A Bíblia fala nisso, o tempo do luto, é normal. É natural também uma tristeza, e isso não é essa ausência de Deus, uma tristeza profunda por causa de ver o mundo mal, ver os seus amigos a caminho do inferno, ver os seus familiares que não querem Deus. Isso também pode ser natural. Vocês entendem? O próprio Senhor Jesus disse que estava angustiado profundamente. De tal maneira triste que as suas gotas, o seu suor se transformou em gotas de sangue. Quando ele orava no Getsemane. Porque aquilo que ele ia passar, que era receber a iniquidade do homem, quando diz lá o cálice, aquele cálice, se é possível passa de mim esse cálice, não era nenhum cálice. Era o momento em que ele ia receber do homem, da humanidade, todo o pecado da humanidade, porque ele levou sobre si todo o nosso pecado. Ou seja, todos os pecados vezes os bilhões de pessoas que já viveram e vão viver e ainda estão a viver no mundo, caiu sobre Jesus. E isso era um sofrimento atroz e era uma tristeza profunda, porque num homem santo como Jesus, receber o pecado da humanidade era qualquer coisa de extraordinário e sobre-humano. E ele recebeu esse pecado e também recebeu não só o pecado, como todas as enfermidades, todas as doenças da humanidade. E essa tristeza, segundo o texto sagrado, que não é o texto que vamos agora ler, mas estamos a lembrá-lo, essa tristeza gerou um sofrimento muito forte e que Jesus teve que o suportar por amor a nós. É normal sofrer. É normal ter tristeza. É normal ter alguma tristeza em alguns momentos. Não é normal viver triste. Não é normal viver revoltado. A palavra irado, a ira também, se ela for provocada por um sentimento de justiça, ela é perigosa porque somos humanos e podemos pecar. Você entende? Por isso que a Bíblia diz sermos tardios para nos irar. Mas Jesus também teve um momento de ira porque o zelo pela sua casa fazia-se ficar indignado, que levou uma ira com alguma violência santa, e isso às vezes nós também podemos ter algum momento
de angústia, de indignação, e talvez nos falta um bocado de indignação pelo pecado, falta-nos um bocado de indignação pelo aquilo que é errado, porque estamos demasiado amigos do pecado. Estamos a gostar muito de viver no pecado. As pessoas hoje que conhecem a palavra de Deus, e a minha oração inicial foi orarmos para realmente a palavra de Deus não ser só uma informação. Porque, irmãos, eu creio que muitas igrejas grandes são fruto de grandes pregadores, grandes oradores. E isso atrai as pessoas, porque elas gostam de uma boa mensagem. Mas a nossa igreja, ou a igreja que Jesus quer, não podíamos nem ter grandes pregadores. Podíamos, e não temos. Podíamos até não ser as pessoas mais eloquentes do nosso concelho ou até da nossa nação. E podíamos ser a igreja mais linda que Jesus olhava com imenso prazer. Porque a informação da palavra não basta. Até ser conduzidos um bocado em algumas áreas pela palavra também não basta. O que tem que acontecer na nossa vida, a palavra tem que ter um poder transformador em nós. Ou ela nos transforma, ou nós somos simplesmente motivados a fazer algumas coisas por algumas razões. Por exemplo, uma pessoa que gosta de ser fiel no seu dízimo. Porquê é que ela é fiel? Porque acha que pode ir para o inferno, acha que pode perder bênção financeira, ou acha que ela é fiel por razões negativas, que é para não ir para o inferno ou por não perder bênção financeira, por razões positivas, porque o Senhor promete que aquilo que semeamos, colhemos, que aquele que é fiel terá bênção na sua vida. Ambas as posições estão erradas. Seja a do medo, seja a da ganância. Eu não devo ser fiel ao Senhor falando de dinheiro, por causa nem da prosperidade ou bênção que Deus me vai dar, muito menos também pelo medo de algum castigo. Eu quero ser fiel ao Senhor porque a palavra de Deus me transformou e hoje eu entendo que obedecer a Deus é a melhor coisa da minha vida. E ontem estávamos partilhando aqui sobre sermos prisioneiros do Senhor. Tornámos-nos prisioneiros de livre vontade. Queremos viver para lhe agradar. Temos prazer de fazer parte do reino de Deus. E ao fazer parte do reino de Deus, eu quero estar submisso ao seu reino. Não porque sou obrigado, porque é o único reino que eu sou livre de desobedecer. Mas porque eu tenho imenso prazer. Porque um dia eu tive um encontro com Jesus. E esse encontro transformou a minha vida. Eu nasci para uma nova vida com Cristo. Em que, para mim, o mais importante é Cristo. E o morrer até é lucro. Então a igreja, a nossa obediência, a nossa fidelidade, seja no dinheiro, seja não trair a esposa ou o marido, seja não ofender pessoas, seja amar ou até perdoar quem nos ofende, não tem a ver com medos nem com ganhos. Tem a ver com uma paixão de obedecer a quem nós amamos de todo o nosso coração, com todas as nossas forças. O sentimento do cristão não tem a ver com lucro. Diga para quem está ao seu lado, não tem a ver com lucro. O sentimento do cristão tem a ver com paixão, com amor. Com a gratidão plena de que o Senhor é bom. E foi bom para nós. Por isso que a nossa vida, às vezes, vive numa profunda tristeza. E essa tristeza, como eu disse há pouco, nós podemos ter uma tristeza que é fruto da nossa ausência de Deus. Da ausência de Deus em nossa vida. E essa ausência de Deus gera na nossa vida uma profunda tristeza que não é preenchida por nada. Pode-nos sair o euro milhões, podia sair 150 milhões de euros na tua vida, que não irias ser feliz por causa disso. Podes viver a contar as moedas para comer o pão e podes ser das pessoas mais felizes desta terra. Porque o dinheiro, a prosperidade, a fama, não preenche Deus em nossa vida. Igreja, nós temos que entender o que é ser igreja, o que é ser cristão. A tristeza só pode durar um tempo em nossa vida.
Eu já tive noites de não dormir, de tristeza, por traição, por umas vezes por desconfiança, porque às vezes a gente também temos uma tendência humana de desconfiar daquilo que não é para desconfiar, por às vezes também não lançar sobre Jesus a minha ansiedade, os meus receios, porque muitas vezes nós achamos que nós temos em nós próprios a solução para todas as coisas. E há coisas que só Deus tem a solução. Por isso que é preciso confiar nele de forma plena. Em João 16, o Evangelho segundo escreveu João, o discípulo que Jesus muito amava, ele tem o capítulo 16 que é uma coisa fantástica. Aliás, todo o Evangelho de João é a falar de Jesus como Deus. É o texto mais sublime, onde mostra que Jesus, sendo homem, nunca deixou de ser Deus. Amém? Mas na qualidade de homem viveu como qualquer um de nós. E a capacidade que nós temos ao ler este texto, nós entendemos coisas fantásticas sobre quem é Jesus, quem é Deus, sobre o papel preponderante de Jesus na Terra. Porque ninguém como João fala de Jesus de uma forma tão profunda e tão teológica. Porque João, ele não conhecia Jesus só por aquilo que ele fazia ou falava. Ele conheceu Jesus muito de perto, porque ele era o discípulo, como diz o capítulo 21, que inclinava a sua cabeça sobre o peito de Jesus. Dá a ideia que João, quando se aproximou de Jesus e caminhou com ele, durante os 3 anos, era um adolescente muito puro, muito amoroso, um adolescente que olhou para Jesus e se deixou guiar de uma forma muito profunda. E ele, por isso que teve as revelações maiores do Novo Testamento, nós encontramos no livro de João, encontramos em Apocalipse, encontramos nas epístolas de João, porque João é aquele discípulo mais próximo do coração de Deus. Porquê? Porque era o discípulo que tinha a palavra amor dentro dele, interiorizada. A palavra amor na vida de João era a base de toda a sua pregação. Você pega nos evangelhos e a palavra amor está repleta em todo lado. Você vai às epístolas dele e você vê amor. Você vai ao Apocalipse e vê uma revelação íntima que Deus deu de coisas do fim, coisas do princípio, revelação como ninguém. Que nós, por causa do quê? Por causa da intimidade que João tinha com Jesus. Não é em vão que ele foi o discípulo escolhido por Jesus para cuidar da sua mãe, porque a sua mãe já era viúva. Toda a gente diz na história que Jesus passou pela perda de José, seu pai, era viúva, e ele disse para o seu discípulo, para o único que estava ao pé da cruz, o único, os outros todos se afastaram, tiveram medo, fugiram. Não foi porque não amassem Jesus, mas foi porque lhes faltou coragem para fazer o que João fez, estar aos pés da cruz. E foi ali, aos pés da cruz, que Jesus disse a João: eis aí tua mãe. E disse a Maria: eis aí teu filho. E a partir daquele dia, diz a Bíblia, ele recebeu Maria em sua casa. Então, os discípulos de João é qualquer coisa de extraordinário estudar a sua biografia. Mas o capítulo 16 de João, o verso 20, diz assim: na verdade vos digo que vós chorastes e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. O verso 22 diz: assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos tirará. E ainda podemos ler o verso 23. E naquele dia nada me perguntareis, na verdade vos digo, que tudo quanto pedirdes ao Pai, quando pedirdes a meu Pai em meu nome, ele vos há de dar. Até agora nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis. Para quê? Para que a vossa alegria se cumpra. Ou seja, nós temos aqui uma orientação de Jesus
sobre vários aspectos, sobre o Consolador que iria voltar para eles, o Senhor Jesus tinha que subir ao céu. Houve tristeza no coração dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, porque Jesus estava a explicar-lhes no capítulo 16 que ele ia embora, ele ia para o céu, ele ia estar com o Pai, aquele que o enviou, mas que se ele não fosse o Consolador, que é o Espírito Santo, não viria para nós. Ele explica inclusive: eu vos enviarei o Consolador, e quando vier o Consolador, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Todavia digo-vos a verdade, que se eu não for, o Consolador não virá para vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E eu queria, meus irmãos, nesta manhã dizer algo que é importante tu compreenderes. Tu precisas de ver no teu coração se tu vives numa tristeza profunda ou se tu vives num misto de alegria e tristeza. Porque há uma tendência de a igreja, o culto, a comunidade preencher algumas alegrias. Mas há uma alegria que tem que viver dentro do teu coração. Uma alegria permanente, que é a presença de Deus na tua vida. E sem isso, é porque alguma coisa não está bem. Imaginemos uma pessoa que tem vícios. O vício é o sinal de não teres domínio próprio. O vício é sinal de que Deus não controla. Porque, repare, Deus quer dominar o teu coração. Mas Ele só o faz se tu autorizas. Às vezes nós temos um descontrole muito grande sobre a nossa vida, sobre determinadas áreas. Por exemplo, há dias quando eu estive no GC do nosso irmão general, do Rafael General, ele estava-me a falar do fruto do Espírito. E quando eu estive naquela semana com ele, havia uma estratégia. Vamos ver aquele problema que nós temos do fruto do Espírito, são 9 áreas, qual é que nós temos menos força, menos domínio, aquela que menos nós temos capacidade de vencer. E eu estava lá e tive que confessar o meu pecado. Olha, eu às vezes é domínio próprio. Porquê? Porque eu às vezes fervo em pouca água. Às vezes, cada vez mais, nós temos que dominar. E não, irmãos, não podemos. Você olha, por exemplo, para Pedro e vemos que ele tinha esse problema também de domínio próprio. Nós olhamos para outros apóstolos, Tiago, por exemplo, ele tinha também algum problema do domínio próprio. Nós temos que focar aonde somos frágeis, aonde há uma tendência devido às vezes ao nosso caráter, não é caráter, à nossa personalidade, à nossa atitude interior. Há pessoas que são introvertidas, mas não são melhores do que os extrovertidos. Há pessoas que são muito caladas, mas não são melhores do que as que falam. Porque podem maquinar coisas tão erradas como aqueles que abrem a boca a dizê-las. Embora quem as diz já gera maiores problemas, porque não só peca ele, como faz os outros pecar. No entanto, esta tristeza que nós precisamos hoje de compreender é sem dúvida a tristeza gerada por ausência de Deus. E Jesus veio explicar: é natural que vocês fiquem tristes, mas a vossa tristeza vai se tornar em alegria. A igreja, no século XXI, não tem razões para viver em tristeza. Porquê? Porque temos o Consolador. É o Consolador, é o Espírito Santo que habita em nós, que gera essa alegria. Quando nós olhamos para o fruto do Espírito, Gálatas 5:22, nós olhamos lá e diz que o fruto do Espírito é gozo. Há traduções que diz que é alegria. Ou seja, se nós temos Deus em nossa vida, é normal ter uma vida feliz. E essa vida feliz não é gerada pelo dinheiro, não é gerada pelas conquistas financeiras, não é gerada por a cura do meu corpo, é uma alegria interior independentemente do que haja em nossa vida. Independentemente das circunstâncias. Eu sei que é muito fácil falar de guerra, porque estamos longe dela. Mas às vezes há guerras piores em nosso coração do que uma guerra que rebentasse nos nossos dias aqui. Meus amados, eu não tenho dúvida
que nós precisamos de refletir sobre o que alegra o nosso coração. Se o teu coração se alegra com praia, e não com o vir à igreja, e não com o estar na presença de Deus, se não há alegria no teu coração porque vens à casa do Senhor, se não há alegria no teu coração por obedecer a Deus, se só há alegria no teu coração pelos petiscos, pelos ajuntamentos, quando estás juntos com amigos, por um jantar, por um almoço, é porque a tua alegria não tem a ver com Deus. A tua alegria tem a ver com tudo o que é externo. E a alegria do Espírito Santo é plantada em nosso coração para gerar uma vida feliz. Nós precisamos ser felizes. Amém? E essa felicidade interior reflete-se no exterior. Tu vês uma pessoa feliz e vês uma pessoa que tem alegria. Tu olhas para uma pessoa e vês que é uma pessoa que tem problemas, mas ela vive feliz. Porquê? Porque o Espírito Santo está dentro dela. Pensemos um bocadinho. Quando Jesus falou, eu vou para o Pai, naturalmente, o mundo estará alegre e vocês estarão tristes. Diz o versículo 20. Vocês vão estar tristes, mas o mundo vai estar feliz. Jesus estava a falar da morte que ele ia sofrer, em que o mundo iria estar feliz pela sua morte. Eu acredito que até pessoas que foram curadas por Jesus tiveram felizes com a sua morte. Eu acredito que muitos que ele abençoou disseram, crucifica-o. Eu acredito. Porque a nossa fidelidade a Deus não depende se fomos ou não fomos curados de uma enfermidade. A nossa fidelidade a Deus depende se já nascemos de novo. E este é um problema gravíssimo nas nossas comunidades. Hoje as comunidades evangélicas estão a tornar-se politicamente corretas. Estão a aprender a ser políticas. Estão a aprender a falsear o que é viver em felicidade. Confundimos prosperidade financeira porque achamos que é a bênção de Deus. Amados, há pessoas satânicas que cultuam Satanás, há pessoas que cultuam outros deuses, há pessoas que não cultuam ninguém e prosperam financeiramente. Nossa fidelidade a Deus não tem a ver com a recompensa. Só tive um amém. Não tem a ver com a recompensa. Tem a ver com uma atitude de gratidão profunda. Tem a ver com uma alegria que entra em nossa vida. Tem a ver com o dia que eu me entreguei a Jesus e Ele transformou a minha vida. Ele mudou o meu coração. Ele deu-me gozo naquilo que eu não tinha gozo. Irmão, permita-me dizer e dar-vos os parabéns ao mesmo tempo. Para o mundo lá fora é anormal tu vires à igreja à sexta, vires à igreja ao domingo de manhã, e alguns ainda vão à tarde, vir para aqui trabalhar, servir ao Senhor, cartar colunas e dedicar os nossos melhores tempos livres a servir ao Senhor. A custo zero, ainda com uma garantia, ainda gostamos de dar ao Senhor o que Ele nos pede. É loucura para o mundo. Agora, se tu fazes isto sem alegria, com as motivações erradas, eu quero te dizer uma coisa. É muito pobre o teu serviço. Porque o nosso servir a Deus devia ser a coisa mais importante na nossa vida. Porque nós não estamos servindo ao homem, embora biblicamente devamos servir. Servi-vos uns aos outros em amor. Diz a Bíblia. O nosso serviço a Deus devia ser escutado por nós próprios se estamos a fazer o nosso melhor para Deus. O nosso melhor não é uma coisa, tanto faz. Eu ontem partilhava com os voluntários que nós temos que trabalhar na excelência. A excelência. Diz Cortella, todos sabemos quem é Cortella, quem é que sabe quem é Cortella, o filósofo, que nós devemos fazer o nosso melhor com as condições que temos, mas fazendo o nosso melhor, até que possamos fazer ainda melhor. E ele está certo.
Eu aprecio aquele senhor, é um filósofo. Há um outro que é o Karnal, que é um homem completamente ateu. Um dia vi o testemunho dele, porque é que ele se tornou ateu. Foi criado, inclusive, a estudar junto com os padres e com as freiras. Teve uma formação incrível e ele confronta a fé, mas tem afirmações fantásticas. Nós, às vezes, temos medo de ouvir aqueles que pensam diferente de nós. E eu vou-lhe dizer, eu também tenho medo que alguns ouçam aquilo que é diferente do que você ainda acredita. Porque enquanto não temos um verdadeiro encontro com Jesus, a qualquer momento podemos ser levados por toda a sombra de doutrinas, toda a fonte de ensinos. Amados, nós precisamos ter uma alegria interior na nossa vida, capaz de vencer, diga comigo, todo e qualquer obstáculo. Verso 22 diz assim: também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei. Verei e vosso coração se alegrará e a vossa alegria, olha o que Jesus diz, ninguém vos-la tirará. Igreja, não há nada que possa roubar a alegria de alguém que tem Cristo. É impossível. Ou tu tens Cristo ou não tens. E se o Cristo habita na tua vida através do Espírito Santo, se Ele está bem presente, diz a Bíblia que o fruto do Espírito é gozo, é alegria. É uma alegria interior que quando vem a morte nós temos uma esperança fantástica. Papai, se é esta a hora, pois se esta é a hora é melhor não atrasares, não vai eu fazer algum disparate pelo caminho, leva-me. Morremos felizes. Quem quer morrer feliz? Eu quero! Não, dor não. Dor é que é chato. Mas enquanto houver agora os cuidados paliativos, já têm também os medicamentos para a dor, não é? Dizem que já há coisas que tiram a dor toda. A dor é chato, não é? É mais ou menos. Então é melhor morrer antes da dor. Exatamente. Eu, quando tenho uma dor de cabeça, vou logo tomar um comprimido, porque eu não gosto nada de ter dor de cabeça. Para que é que está mal se tenho ali um comprimido para me tirar a dor? A minha mulher diz, não me fazem nada. Pronto, olha, então compro um mais forte. Ai, pastor, eu tenho que sofrer, porque Cristo sofreu. Nada disso. É ao contrário. Jesus sofreu para tu sofreres muito pouco. Agora, temos tribulações. Temos adversidades, temos situações que querem roubar a nossa alegria e temos momentos de profunda tristeza. A minha alma está angustiada até à morte, dizia o salmista. Mas também disse que ainda que tivesse a passar pelo vale da sombra, ele não temeria porque ele estava com ele. Amados, esta alegria gerada por Deus em nossa vida não pode ser roubada independentemente do que venha à nossa vida. Há um texto para mim é fantástico, Atos 16. O verso de número 25 diz que eles cantavam, eles oravam, Paulo e Silas, oravam, glorificavam a Deus, estavam presos. Uns versos anteriores diz que tinham levado porrada até dizer chega. Mas os irmãos acham que foi açoitados. Até parece leve a palavra, não é? Até parece leve a palavra, quando a Bíblia lá... Foram açoitados e presos e amarrados os pés. E diz que cantavam, oravam, glorificavam, adoravam o Senhor. À meia-noite, eles não tinham no seu coração a tristeza da dor, a tristeza da prisão, o perigo da morte. Podiam ser mortos. Naquele tempo, meus amados, matar uma pessoa era simples, não é como hoje. Hoje se matar, só lá na guerra é que se mata à vontade. Mas hoje, se alguém matar alguém e for caçado, vai ter problemas, vai ser preso. Há países em que seria morto também. Meus amados, eles louvavam ao Senhor. Ou seja, nada impediu a alegria que havia dentro do seu coração, gerada pelo Espírito Santo. Eu não entendo como é que nós, como igreja, não conseguimos gerar
salvação de vidas. Abra para mim, por favor, abra para mim Atos dos Apóstolos, capítulo 16, e vamos lá num instante ver o que aconteceu. Foi qualquer coisa fantástica. Mas que povo é este? O verso 25 que eu acabei de ler, que eu acabei de mencionar, perto da meia-noite Paulo orava e cantava hinos a Deus, e os outros presos, o que é que eles faziam? Escutavam. Havia um que parece que não escutava, mas já vamos ver quem. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos, acordando o carcereiro. Eu estava a dormir, os outros não. Nem Paulo e Silas dormiam, nem os presos dormiam, porque eles estavam maravilhados com a canção que saía do coração deles, com o louvor ao Senhor. Eu creio que eles cantariam: que alegria é podermos ser açoitados por causa do nosso Jesus. Que gozo podermos sofrer a afronta, porque eles tinham em mente o Sermão do Monte, quando Jesus disse: bem-aventurados sois quando fordes maltratados e perseguidos e machucados e até derem a vossa vida por amor a nós. Eu até acredito que eles quase queriam ser mortos para poder ser dignos de algo maior. Porque os mártires, eles têm um título lá em cima com Deus diferente. Diz a Bíblia, os mártires. Meus amados, eles não procuraram, que nem devemos procurar tribulação, muito menos perseguição, muito menos a morte. Mas ali, meus irmãos, eles estavam sendo aprisionados por causa da fé. Eles não perseguiram as pessoas pela fé, eles foram perseguidos por causa da sua fé. E diz o texto, continuando: e acordando o carcereiro e vendo as portas abertas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Que milagre aconteceu nesta prisão! Que milagre aconteceu naquele lugar! Porque no meio de um terremoto em que as portas se abrem, todos podiam fugir, os presos converteram-se ao Senhor por causa da oração de Paulo e Silas, por causa da música de Paulo e Silas. Não tinham piano, não tinham violino, não tinham orquestra, não tinham ambiente, não tinham cores, mas tinham a unção e a presença de Deus. E por causa disso, meus amados, diz a Bíblia que ninguém fugiu. Presos anormais. Eram homicidas. Eram presos políticos. Eram pessoas que não tinham Deus. Mas o milagre da alegria daqueles dois homens. E é isto que eu quero que a gente perceba. A nossa alegria contagia quem nos rodeia. Amém? Até na prisão Deus pode fazer coisas incríveis. Até no lugar da tua dor, da tua enfermidade. Podiam dizer: até onde é que estava Deus quando eles a machucaram o corpo? Vocês acham que eles levaram pouca porrada? Irmãos, ali não havia dó nem piedade. Se com Jesus era 40 chicotadas e só davam a 39ª, porque na 40ª, de modo geral, a pessoa morria, é porque o deixavam quase moribundo. Eu creio que fizeram-lhe o mesmo. E Paulo diz na sua lista de sofrimentos, para mostrar que os outros se vangloriavam de nada. E ele podia se vangloriar, mas considerava tudo o que era de vanglória como esterco. Porque para ele, o viver é Cristo. E o morrer é lucro. Este é o poder da palavra nos transformar. Este é o poder do novo nascimento. É conseguirmos viver em ambientes completamente opostos à nossa vontade, com felicidade. É conseguirmos não ter uma boa picanha para comer e comermos um arroz com dentes. Sabe o que é arroz com dentes? E branco e com pouco sal, que dá vómitos. Sem o alhozinho, que dá tão bom sabor. Para encher o estômago, para não morrer de fome. É, em vez de comer 5.000 calorias por dia, comer 200 e cada vez ficarmos mais magros, não porque queremos, porque é uma questão de saúde, mas porque não temos para comer, e mesmo assim louvar ao Senhor, e mesmo assim ser fiel ao Senhor, e mesmo assim lutar para quem nos rodeia
conhece este Deus tão precioso. Paulo e Silas na prisão, eles podiam declarar aquele verso que nós acabamos de ler: ninguém poderá tirar a vossa alegria. Ninguém! Ninguém! Nada nem ninguém. Muitas vezes nós achamos que temos uma vida miserável, mas que miserável eu sou, mas que vida de dor eu tenho, quando podíamos dizer: mas que bênção de vida que Deus me deu. O que é que te faz feliz? O que é que alegra a tua alma? O que é que alegra a tua vida? O que é que motiva o teu coração para viver feliz? Se for coisas materiais, se for fama, se for reconhecimento, se for posição, eu quero te dizer que tudo isso está errado. O que deve motivar a tua vida, o que deve alegrar a tua alma, o que deve preencher de gozo e de alegria a tua vida é Deus em teu coração. E com isso vou-te contar um segredo. Ele vai-te dar a melhor picanha. Eu não acredito na doutrina da prosperidade. Não acredito, como foi ensinada há muitos anos. Mas acredito que há prosperidade em quem é fiel ao Senhor. Eu acredito também que nem todos podem ser ricos, porque nem todos têm capacidade para gerir a riqueza com humildade. Porque se há coisas que destroem muita gente, é ficar embebedado pelas riquezas. Começam-se a achar melhor que os outros. As pessoas que, quando têm posses, se acham mais do que os outros, ou porque têm uma mala Louis Vuitton, ou porque o outro tem uma mala também Louis Vuitton, mas comprou ali na feira por 5 euros, o que custa 5.000 euros, embora não são iguais, são uma réplica. Mas eu queria dizer que quem tem algo financeiro muito forte e quem não tem, a alegria deles devia ser igual. Não é o dinheiro que altera a nossa alegria. Não é a fama que pode alterar a nossa alegria. Não é o reconhecimento na terra dos homens que pode alterar a nossa alegria. Sabe porque é que eu sou um pastor satisfeito? Não sou satisfeito porque ainda não tenho a igreja que eu desejo. E não tem a ver com o número de pessoas, tem a ver com outra coisa. Mas eu quero dar-te uma notícia. Há dias dizia isto ao Rodolfo. E ontem também partilhei aqui. Ontem falei mal do Rodolfo até dizer chega. Aqui, nos voluntários. Eu disse, Rodolfo, tu não tens a igreja dos teus sonhos. Eu também não. Nunca vamos ter a igreja que nós queremos. Mas nem Deus, nem Jesus consegue olhar para aqui, para a sua igreja e ver tudo o que ele queria ver. A Bíblia diz que Deus queria que todos se salvassem. E não vai ser possível. Sabe porquê? Porque Deus respeita as nossas decisões. Agora, há uma coisa que nós não descobrimos ainda na nossa vida. Embora Jesus, tu não vives na dimensão que Jesus quer, tu não vives. Ou vives? Achas que Deus está totalmente satisfeito contigo? Não está. Mas Deus te ama como se tu fosses perfeito. Deus ainda acredita no teu potencial. Deus olha para ti com uma visão daquilo que tu vais ser e não daquilo que ainda és. Jesus olha para nós e vê em nós pessoas lavadas e purificadas por causa do seu sacrifício. De tal maneira que Ele é meu advogado. De tal maneira que Ele pagou o preço dos meus pecados. De tal maneira Ele me ama que está pronto a ouvir-me e a responder-me. Olha o que diz o versículo de número 23. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome, Ele vos há de dar. Até agora nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja para que se cumpra, para que seja completa. É interessante que a nossa alegria, ela é fruto da presença de Deus, mas a nossa alegria também é ratificada pelo facto de clamarmos ao Senhor e Ele responder. Paulo e Silas na prisão, eles cantavam. Eu não sei se eles oraram para Deus os tirar dali. Se calhar cantaram aquele hino que cantámos há bocado. Qual era o hino? Quão grande és tu. Eu acho que eles cantavam esta música, que eu gosto muito dela.
Quão grande és tu. E eles... E Deus, ao ouvir esta música dos lábios dele, bom, já que sou grande, vou abrir as portas. Quando nós declaramos a sua palavra, quando nós oramos a Ele com o coração, quando nós cantamos com a alma, é impossível Deus ficar indiferente. É impossível Deus não nos responder. É impossível Deus não fazer algo tremendo em nossa vida. Meus amados, já houve tempos em que eu me preocupava quem faltava no culto e quem não faltava. Houve tempos em que eu me preocupava em agradar às pessoas. Irmãos, a gente deve preocupar-se em agradar e ver se alguém falta. Mas a tua maior preocupação está se Deus está agradado de ti. Às vezes queremos tanto cuidar dos outros que nos esquecemos de nós próprios. E o princípio de Deus é: ama o próximo como tu te amas. Mas se tu não te amas, como é que amas o próximo? Se tu não cuidas da tua fidelidade, como é que vais cuidar da fidelidade dos outros? Se tu não guardas o teu coração de sentimentos errados, como é que estás a criticar os outros? Se tu não queres servir ao Senhor, como é que podes exigir que os outros sirvam? Se tu não oras, como é que queres que os outros orem? Se tu não buscas Deus, como é que queres que os outros busquem? Se tu não perdoas quem te ofende, como queres que os outros te perdoem? E como é que queres perdoar? Meus amados, nós temos que entender. E quando nós estávamos a ver aqui no capítulo 16, e a partir dali, e Paulo clamando com grande voz, dizendo: não te faças mal nenhum, verso 28, porque todos aqui estamos. E pedindo luz, soltou dentro, e todo o trêmulo se prostrou perante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhes pregaram a palavra do Senhor, e todos os que estavam em sua casa. E tomando-os eles consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Meus irmãos, que coisa incrível! O que faz a alegria de Deus na nossa vida? A tua alegria gerada pelo Espírito Santo fará com que aqueles que te rodeiam sejam salvos. Oh, irmãos, eles não ficaram só pelo milagre dos portões se abrirem. Eles quiseram mais. O prisioneiro, que era o carcereiro, que era o maior prisioneiro daquela cela. Ele não era o prisioneiro, os irmãos entendem, mas era a pessoa que lidava com os presos. Mas ele estava preso sem Deus. Esse mesmo recebeu Jesus, ele e a sua casa, e o milagre foi incrível. Sabe porquê? Porque havia 2 homens presos que levaram muita porrada e o seu corpo devia doer. As suas feridas nas costas e em todo lado deviam estar a sangrar. E ainda penso que foi lá a enfermeira Keila para pôr a betadine ou desinfetar as feridas da porrada. Não foi. Estavam lá, conforme foram sujos, porcos, empurrados por uma cela a cheirar mal, onde a higiene não existia como nos nossos dias. E vocês sabem, se nos nossos dias as cadeias valem pouco, imagina aquele tempo. Mas a alegria deles não dependia das circunstâncias que os rodeavam. Vamos lutar para ver no nosso coração o que é que move a nossa alegria. O que é que gera gozo em nossa vida. Estarias disposto a ser feliz, a ter alegria no meio da guerra, no meio do luto, no meio da enfermidade? Ou te revoltarias contra Deus? Vamos ficar de pé. Diz que o preso, depois de este carcereiro, depois de receber Jesus, ser batizado, ser transformado pelo poder da palavra, se prostrar diante de Deus, se humilhar perante os servos, lavou os pés a eles, serviu-os com todo o amor, pôs a sua vida em risco
provavelmente não sabemos o que se passou a seguir. Pode ter sido preso e morto por ter ajudado os prisioneiros a sair da prisão. Embora eles não precisassem, mas às vezes a nossa prisão, ouça, às vezes a nossa adversidade, a nossa tribulação é por causa dos outros. Quando tiveres uma tribulação, quando tiveres um momento difícil na tua vida, um momento que tu não geraste, que não é culpa tua, que foi algo que tu não buscaste, algo que tu não fizeste, não foi a asneira tua, foi alguma coisa. Pensa que haverão pessoas à tua volta que estão te observando e que por causa da tua aflição, Deus pode salvar muitas vidas. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem juntamente para aqueles que amam ao Senhor. Vamos fechar os nossos olhos. Eu não sei quantos de nós já recebeu Jesus verdadeiramente em seu coração. Eu não sei quantos de nós é movido de um gozo interior que vem do Espírito Santo. Eu acredito que há muita gente neste lugar e online também que não tem esta alegria. Que a sua alegria é fruto das circunstâncias. O seu gozo é fruto de eventos. É fruto de passeios. É fruto de bom tempo, de boa praia. Mas se lhe faltar todas essas coisas, cai num vazio profundo, numa tristeza profunda, numa angústia profunda. Embora venham à igreja, embora falem de Deus, embora até obedeçam algumas coisas de Deus, mas parece que o Espírito Santo não mora dentro do seu coração. Eu gostava que nesta manhã tivéssemos a coragem de perguntarmos se Deus está, se alguma vez nasceste de novo, se alguma vez Deus entrou na tua vida e se ainda habita dentro do teu coração, se o fruto do Espírito está dentro, se o pecado te fere, se o pecado te machuca, se o pecado te incomoda, pode já não incomodar. Sinal de morte espiritual. Deus hoje quer mudar a tua vida. O Espírito Santo quer transformar as nossas vidas. Nós precisamos de viver esta alegria plena que Jesus disse: ninguém pode tirar a vossa alegria. Ninguém. E ainda mais, vocês se pedirem as coisas que precisam, o Papai vai dar-vos em meu nome, para que a vossa alegria seja plena, seja completa, para que o vosso gozo seja maior ainda. Porque disse Jesus: tudo o que pedirdes em meu nome, crendo, eu vos farei. Eu pergunto se algum de vocês, fechem todos os olhos, se algum de vocês quer hoje entregar a sua vida a Jesus e começar algo novo, pedir ao Espírito Santo que entre na sua vida, transforme o seu coração, faça de si uma nova criatura. E como nós lemos, logo mais não só eles receberam, este carcereiro recebeu Jesus, como foi batizado nas águas e como começou a caminhar com Deus. Temos alguém que quer receber Jesus nesta tarde, nesta manhã? Levanta o seu braço, eu quero orar por si. Não precisa de sair do seu lugar. Estou vendo um braço no ar. Mais alguém quer aceitar? Outros braços no ar. Estou vendo vários braços no ar. Não tenhas vergonha. Não tenhas vergonha. E enquanto estamos com os nossos braços, agora todos vamos levantar os nossos braços, porque todos precisamos declarar algo. E vamos orar juntos. Eu vou fazer uma oração, mas você nesta hora começa a orar por si. Começa a pedir perdão dos seus pecados. Tu que estás online, faz com o teu emoji, diz, levanta um braço, faz um ok e diz: eu quero receber Jesus. Tu que estás online, podes fazê-lo agora mesmo. O Espírito Santo está onde tu estás.
na hora onde estás a ouvir esta meditação. Pai, em nome de Jesus, nesta hora, Espírito Santo, Tu possas transformar as nossas vidas, libertar-nos, Deus, de ambições erradas, libertar-nos da motivação errada, libertar-nos da tristeza que tem se alojado em nossa vida. Pai, nesta hora, transforma-nos, liberta-nos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu oro para que haja perdão no coração de todo aquele que recebeu Jesus agora. Pai, todo aquele que entregou a sua vida ao Senhor, nesta hora, Espírito Santo, possa haver mudança completa, transformação completa, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Agora juntos vamos orar. Pai, ore comigo, por favor. Quem está aqui também. Pai, em nome de Jesus, eu peço perdão por muitas vezes a minha alegria ser baseada em coisas humanas, em coisas físicas. Pai, ajuda-me para que o meu gozo seja por causa de Ti. E tudo aquilo que me dás é só mais uma alegria, porque a fonte da minha alegria é o Espírito Santo habitando o meu coração. Pai, perdoa-me. Pai, perdoa-me. Pai, ajuda-me para que a minha alegria incendeie os meus vizinhos. A minha alegria, o meu cântico, a minha oração possa gerar salvação de vidas. Pai, em nome de Jesus, eu te entrego a minha vida, o meu coração, para que tu possas tomar conta. Em nome